Então, bora fazer o seguinte, bora lá no implode, para a gente saber o que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear. E a gente vai aproveitar e já vai falar de função crescente, função decrescente, e mostrar o seguinte, que se A for positivo, a gente diz que a função é crescente, se A for negativa, a função é decrescente. E a taxa de variação, depois a gente vai ver aqui um exemplo. Então, bora voltar aqui. Deixa eu sair aqui. Deixa eu mostrar aqui a barra de tarefa. Implode. Pronto. Esse aqui é o software Implode, que depois vocês podem, se quiserem, baixar da internet. Ele serve para desenhar, fazer o gráfico de funções. A gente vai fazer o seguinte, depois que você baixar aí, né, você vai aqui, quando você baixa ele, quando você abre ele, ele não mostra essa tela, ele mostra uma tela assim, toda vez. Aí aqui em cima tem uma que você pode escolher 2 dimensões ou 3 dimensões, nesse caso eu escolhi 2 dimensões. E agora eu vou desenhar aqui o gráfico de uma função do primeiro grau. Aí o que eu faço? Eu vou aqui em equações, explícita, nessa janela aqui eu coloco o que eu quero. Eu vou colocar aqui 2x, ele já entende ali que é multiplicação, mais 1. Vou travar um intervalo aqui de menos 4 até 4. Só para a gente ver, você não precisa fazer isso. Vou botar uma espessura maior aqui, para a gente conseguir densidade também. Escolher uma cor aqui. Essa cor não, vermelho. Fechar isso aqui, fecha não. Ok, pronto, ele fez. Desenhou o gráfico aqui da função. 2x mais 1. Aqui nesse caso, o meu A é 2. Ele está relacionado a isso aqui, ó, esse ângulo aqui. Aí depois a gente vai falar de taxa de variação, que é a medida que ele aumenta aqui, ó, a diferença entre esse valor e o próximo valor aqui de 1. A diferença entre as imagens. Bora fazer o seguinte aqui, para a gente entender um pouco o que significa ser coeficiente angular. Eu vou pegar e vou fazer outra equação aqui, ó, equação explícita. Vou colocar 2x menos 1, bem parecida. Vou travar de novo. Vou botar vermelha. Ok. Travei num intervalo muito grande, pequeno, Ctrl I. Se eu editar aqui de 0 a 1, não. De menos 3 a 3. Pronto. Agora eu vou duplicar essa equação. Tá vendo aqui duplo? Vou duplicar, porque eu não preciso voltar de novo lá em equação para fazer de novo outra equação. Só que agora eu vou modificar esse valor aqui, ó. Em vez de botar 2, vou botar um valor, sei lá, 10. Vou mudar a cor aqui para eu conseguir enxergar o que vai acontecer. Mudei só o A, tá vendo? Que é o coeficiente angular. Olha o que vai acontecer. Ele afastou, tá vendo? É como se ele tivesse aumentado o ângulo aqui, ó. Então daqui para aqui o ângulo é maior entre a reta em vermelho e a reta em azul. São duas funções parecidas, né? Só o A eu mudei. Vou pegar um valor entre 0 e 1. Em vez de botar aqui, eu vou colocar, sei lá, 1. Deixa eu colocar aqui 1, senão não entende. Dividido por 5. Vou botar outra cor aqui para ficar os três diferentes. Deixa eu ver. Veja. Fecha. Ok. Opa. Percebeu? Ele nem tocou aqui porque eu travei o intervalo lá, tá bom? Deixa eu mudar isso aqui. Editar. Destravar esse intervalo aqui. Ok. Pronto. Aí ele toca. O que foi que aconteceu? A reta é como se ela percebeu que o B, lembra? O valor onde toca o eixo Y é B, menos 1. Então ele não mudou, nenhum dos casos. Só mudou o que? A inclinação da reta.
Então, o coeficiente angular fala sobre a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas, nesse caso. Se você bota um número muito grande, ele aumenta o ângulo. Se você bota um número entre 0 e 1, ele diminui. Então, aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Mostrar o que está acontecendo aqui. Pronto, tá vendo, ó? Olha o ângulo entre a reta aqui, como é pequenininho, e aqui aumentou, tá vendo? Então, coeficiente angular significa isso, inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas. E o coeficiente linear significa o ponto onde ele toca a reta y. E além disso também, se eu pegar essa equação aqui e vou modificar só, duplicar, modificar só o b, deixar o mesmo a, botar um b aqui e botar positivo. Mais quanto? Mais um? Mais um. Vou mudar a cor aqui para a gente conseguir identificar. Amarelo. Ok. Opa. A reta vermelha é a primeira, a original, e a amarela é essa última aqui. O que foi que aconteceu aqui? Transladou. Percebeu? Tocava no 1, agora tocava no menos 1, agora toca no 1. E se você prestar atenção aqui, ó, você vai conseguir ver que a reta em vermelho e amarelo são paralelas. Deixa eu esconder aqui, que tem muita informação aqui. Deixa eu... Gráfico, esconde o gráfico. Gráfico, esconde o gráfico. Vou deixar só as duas que a gente fez por último aqui. Percebeu aqui, ó? O ângulo aqui é o mesmo. Coeficiente linear fala sobre a linearidade das retas. Linearidade de reta é a mesma coisa que reta, reta de reta. Tá bom? Vamos aproveitar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A gente vai falar de aproveitar logo e falar de função crescente e função decrescente. A gente já usa o software aqui para a gente conseguir enxergar isso. Ó, eu estava lá no slide, eu vou mostrar depois, que quando o coeficiente A for maior do que zero, a função é crescente. Perceba aqui, ó, eu peguei x a igual a 2, cresceu. À medida que x aumenta aqui, ó, o gráfico está indo nessa direção, então está crescendo. Eu vou pegar isso aqui, vou duplicar. Em vez de colocar mais 2, vou colocar menos 2. Ok? Olha o que aconteceu. Mudou o sentido. À medida que x aumenta, o y diminui. Então, decrescente. Então, é só você identificar o coeficiente A, que você sabe se a função é crescente ou decrescente. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Vamos voltar lá. Aqui. Não é isso? Foi aqui que a gente estava. Aí, taxa de variação. A taxa de variação é a diferença entre as imagens dividido pela diferença do seu respectivo domínio. Se você calcular, por exemplo, a diferença aqui entre dois pontos, você vai ver que vai dar a mesma. Eu vou mostrar para vocês aqui agora outro recurso que da aula aqui. Esse aqui, tem uma galera aí que vai gostar bastante. Que esse aqui resolve a equação. Tá vendo aqui? Ó, solução de equação. Se eu coloco aqui uma equação 2x menos 1 igual a 10. 10 não, para ficar bonito, vou botar 11. Enter, igual, resolveu. X é 6. Isso aqui, o que eu vou fazer? Só para a gente calcular a imagem, para a gente mostrar a taxa de variação. Eu vou calcular quando eu tenho uma função f de x igual a 2x menos 1. Esqueci aqui, menos 1. Essa é a função. Ele deu ali, resolveu, tá vendo? A imagem. O que eu vou fazer? Deixa eu ver se ele faz isso aqui, que eu não vi ainda se ele faz. Vou calcular f de 1. É fácil, porque é só a gente pegar aqui, ó, 2 vezes 1, menos 1. Opa, botei de novo aqui errado. Menos 1. O que acontece? Dá 1. 2 vezes menos 1. O 2 vezes 1, 2. Menos 1 dá 1. Então, f de 1 é 1. Vamos ver f de 2. Deixa eu ver se ele faz. Dá 2. Deixa eu ver. 2 vezes 2, 4. Menos 1, não. Ele não calculou o que eu queria, não. Vamos lá. Então, f de 2... vai ser igual a quê? A 2. Essa aqui é só uma escrita
do aquele pontozinho, que significa o ponto da multiplicação. Se você escreve bullet, ele te dá aquele ponto lá. Aí depois você pode pesquisar isso na internet, que tem toda essa escrita aí, mas se você não quiser, aqui ele tem as operações, ou usar as operações no teclado aí que ele vai. É só você usar, por exemplo, asterisco, que ele dá a multiplicação. 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. É porque ele dividiu ali por 2. Ele resolveu como se fosse equação, né? Então, você tem o seguinte aqui. Basicamente, você tem que f de 1 é 1 e f de 2 dá quanto? 3. 3 menos 1 dá 2. Se você calcular com essa equação aqui, 2x menos 1, se você calcular para qualquer outro valor, do valores crescentes, por exemplo, vou pegar dois valores bem grandes, vou pegar 10 e 11, que estão na sequência. F de 10 vai dar quanto? F de 10 é igual... Deixa eu usar outro aqui para vocês também, já mostrar. As próximas atividades, quem não quiser usar, copiar no caderno, fazer a resposta no caderno e tirar foto, pode usar esse programa aqui, ó. Match.me. Ele permite que você escreva equações e depois salve lá no Word. Você pode fazer a equação aqui. Deixa eu colocar 2x menos 1. E você pode... ele vai, depois você seleciona e escreve lá no Word. Ele escreve no Word lá, isso aí. Tá bom? Aí fica fácil assim. Deixa eu colocar aqui. F de 10 é igual a 2 vezes 10 menos 1. Isso é igual a 10, 20 menos 1, 19. Calcular aqui, ó, F, deixa eu aumentar isso aqui, F de 11. Isso é igual a 2 vezes 11 menos 1. Quanto é que dá isso? 22 menos 1. 21. Se você fizer 21 menos 19, adivinha quanto vai dar? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estou aumentando de baixo aí. Lembra que a gente fez f de 1 e f de 2? Quanto deu? 2, não foi? F de 1 deu... F de 1 deu 1 e f de 2 deu 3. 3 menos 1 deu 2. Por isso, taxa de variação, na verdade, é a taxa de crescimento da função. E quando você calcula a diferença entre dois pontos consecutivos, você sempre acha o mesmo valor. Não importa se ele é pequeno ou grande. A diferença entre dois pontos consecutivos, né, dois domínios consecutivos, tá vendo? Ó? 10 e 11 dá 2. Se eu aumentar assim, entre 10 e 20, mas se eu botar a mesma distância, eu vou achar o mesmo valor também. Né? Se eu pego calculo f de 10 e f de 20, faço subtração. Se eu calcular f de 15 e f de 25, por exemplo, que dá 10 de diferença, eu também vou achar o mesmo valor, taxa de crescimento da função. Essa taxa de crescimento aqui ajuda a gente a resolver alguns problemas, tá bom? É uma fórmula, permite você calcular o coeficiente A da função sem ter a função. Se eu te dou 2 pontos, você consegue calcular a função, saber quem é o A e quem é o B da função, somente com esse valor aí da taxa de variação. Da mesma forma, você consegue achar o coeficiente B. O coeficiente B é uma expressão um pouco maior, mas também você consegue fazer. São pontos consecutivos aí, então eu vou te dar, né? Se eu te dou 2 pontos, ou te dou no gráfico lá, e mostro que o gráfico passa por 2 pontos diferentes, você consegue fazer. Como você tem uma divisão ali, né? Se x1 for igual a x2, vai dar 0, então não pode. Então, se for 2 pontos onde o x é o mesmo, por exemplo, 2, 3, 2, 4, não vai funcionar. Até porque também, né? Não vai ser função. X igual... Então, é o seguinte aqui, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês que esses dois valores, tanto A como B, saíram da função do primeiro grau.
f de x igual a x mais b. Se eu tenho x1 é um ponto, x2 é outro ponto, substituo na equação ax mais b, eu vou ter duas equações diferentes, eu vou ter um sistema de equação. Para resolver esse sistema, eu vou achar a igual a f de x1, está errado aqui, desculpa, viu? É sempre o segundo menos o primeiro, eu corrigi isso aqui, mas não salvei, então por isso que deve estar aqui. É sempre f de x2 menos f de x1. Então vamos ver um exemplo, tá bom? Eu quero que determine o valor da expressão f de 5 mais f de 10 dividido por 5, que é onde f é uma função do primeiro grau que passa pelo ponto menos 3, menos 4 e 1, 8. Eu vou calcular a função, calcular o a e o b da função somente com essas duas informações dos pontos. Essa é a nossa função, 3x mais 5. Então a vai ser, viu? Aqui já está corrigido, esqueci de corrigir lá. F de 2 menos f de 1, é sempre o final menos o inicial. F de 2, então, por exemplo, ó, o ponto 1 a gente vai chamar do menos 3 e menos 4, e o ponto 2, 1, 8. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou pegar ali, ó, x1 igual a menos 3 e f de x1 igual a menos 4. E substituir ali. Da mesma forma, eu vou pegar x2 igual a 1 e f de x2 igual a 8. Substituir, fazer a conta. Vai ficar 8 menos 4, que vai dar mais 12, e 1 menos 3, que vai dar mais 4. Dividindo, eu vou achar 3. Então, eu já sei que nessa função aqui, o a é 3. Falta descobrir quem é o b. Aí eu tenho aquela outra expressão. É um pouco maior, mas também dá para fazer. F de x1 vezes 2, f de x2 menos vezes 1, dividido sempre por x2 menos x1. Aí eu acho b igual a 5. Achei a função. Com a função eu consigo calcular o que eu quiser. Eu quero que você calcule a expressão que tem calcular a imagem de 5 e a imagem de 2, de 10 na função. Que função é? 3x mais 5. Então, quem é f de 5? Quem é f de 10? F de 5 vai ser 20, f de 10 vai ser quanto? 35. Então, substituindo a expressão ali, somo e vou achar o resultado 11. Tem outra forma de a gente fazer isso. Aí eu vou usar aqui o documento Word para a gente fazer isso. Ou melhor, eu vou usar aqui esse programa aqui, que depois eu posso colocar lá no Word. Não, vou usar o Word mesmo, porque eu já vi essa ideia, né? Para mostrar a vocês como é que eu posso escrever equações no Word. Esse aqui é outro exercício que eu pedi para vocês fazerem depois. Eu vou vou fazer o seguinte aqui. Eu tenho dois pontos lá, menos 3, menos 4, desculpa. Aí como é que eu faço para escrever a equação aqui? Porque ele não escreve aqui a equação no Word normal, ele escreve um texto normal. Para transformar isso em equação, você vai selecionar o texto que você quer, Alt igual no teclado. Ele transforma em equação. Aqui ele já está na escrita matemática. Olha lá, apareceu lá em cima os símbolos matemáticos. Eu consigo escrever as equações aqui. Então, se você quiser resolver os exercícios, depois passar no Word, salvar em PDF e mandar para mim, você pode fazer isso. Até aconselhável para você treinar essa escrita, né? Porque como vocês vão fazer faculdade aí, vocês vão ter que usar programas com escrita matemática, né? Principalmente quem for fazer algum curso da área de matemática, da área de exata, né? Engenharia, por exemplo. Então, eu tenho esse ponto, menos 3. E eu tenho esse ponto aqui, 1, 8. Eu tenho esses dois pontos. Como é que eu faço para resolver aquele problema lá se eu não lembrar como calcular